Amém, irmãos que estão entrando. Essa live é uma live... uma das primeiras lives que eu tô retomando, né, aqui pro Instagram, a fazer lives, pelo comando do Senhor. Shalom, shalom. Uma live pelo comando do Senhor. E é engraçado que quando eu vivia no mundo e eu abria alguma live, algum filme assim, era impressionante como tinha gente. E só que antes eu mostrava o meu corpo, falava de coisas fúteis, coisas do mundo, e hoje eu falo de Jesus, daquele que reina, que é e que há de vir, o verbo que se fez carne, né? Então é impressionante como hoje são poucos que vêm para ouvir a palavra. E amém, porque ontem eu assisti a live do irmão Wesley, né? E realmente muitos são chamados e poucos vêm realmente, aceitam esse chamado. Então, hoje eu creio que grandes coisas o Senhor fará a partir dessa live. Não é uma live para falar sobre negócios, sobre dinheiro, sobre coisas do mundo, mas é uma live para falar sobre a palavra de Deus. Então, o Senhor já vem me chamando já para abrir lives e para falar dele. E eu vinha relutando com isso, confesso. Que eu vinha dizendo não vou, não é hora, acho que Deus não quer. Só que é momento de não falar agora só sobre... Não ler só a palavra para mim, fazer o estudo só para mim. É momento de passar à frente. Porque assim como eu, quando morava num país muçulmano e através de uma pregação de um pastor, eu ouvi essa pregação e eu vim para os pés de Jesus, eu creio também que tem pessoas que também vão precisar também ouvir a palavra. A gente nunca sabe de nada, né? Eu digo, eu não sei de nada. Quando eu acho que eu sei, é que eu não sei. Mas eu creio que falar do Senhor é uma vasta extensão de palavras e conhecimento e sabedoria que vem do alto, que nunca tem limite. Então, eu creio que é o momento, é a hora, e por isso que eu tô aqui. Olha quem entrou, Daniele, minha linda, paz. Shalom, shalom, sonhei com você ontem, viu? Depois entre em contato aí pra gente conversar, tá bom? Então, é a primeira live, né? Depois da minha volta para Jesus aqui no Instagram. E eu creio que o Senhor quer fazer grandes coisas aqui. Amém? Então, como é a primeira live, então vamos começar pelo início também da palavra. O início onde fala em Gênesis, onde Deus fala da criação do mundo. E eu estava fazendo um rabisco aqui e lendo, e creio que o Senhor vai falar fortemente com alguém aqui. A palavra nunca volta vazia, então eu creio que toda honra e toda glória é ao Senhor Jesus, todo louvor e toda adoração seja dado a Ele. Então eu quero consagrar essa live e orar antes de começar a leitura, e que o Espírito Santo venha falar através de mim. Amém? Então, Paizinho, eu quero consagrar essa live a Ti. O Senhor vem me chamando já há muitos dias para falar do Senhor nas redes sociais. Então, eu Te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, que fale através de mim.
Eu te consagro, eu chamo a tua presença, Espírito Santo, e peço que o Senhor venha falar aquilo que alguns aqui precisam ouvir. Senhor, faça-se presente, vem, Espírito Santo. Eu te consagro cada palavra que sair da minha boca, e que não seja eu a falar, mas seja o teu doce, amoroso e cheiroso Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por esse novo início do teu estudo, início do teu amor, início da tua clareza, Pai, que só o Senhor pode nos dar. Assim eu declaro, eu agradeço e te consagro, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém. Ó quem entrou aqui, Bárbara, minha linda, paz. Aos que vão entrando, eu tô voltando para o Instagram para poder fazer um estudo bíblico, e o Senhor já vem me chamando já há dias para fazer esse estudo. Então, eu sou uma pessoa que eu decidi servir ao meu Pai e ser, além de serva, filha, amiga. Então, hoje eu quero poder obedecer a Ele, muito mais e mais. Então, que o Senhor possa falar com vocês, tá bem? Então, vamos começar em Gênesis 1, o início de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, a gente vê aqui que, através da palavra, Deus começou a criar o mundo. Haja. E eu já vejo aqui o quão é poderoso a nossa voz, a nossa fala. E quanto a gente pode abençoar a nossa vida, as pessoas, e também a gente pode amaldiçoar com as nossas palavras. Então, é algo que, assim, a nossa palavra, a gente fala tanta coisa às vezes e não dá tanta importância para o que sai da nossa boca. Mas a nossa boca tem poder para abençoar e amaldiçoar pessoas, situações, vidas. Então, que você possa entender o valor e o poder que tem cada palavra que sai da sua boca. Amém? Eu não quero muito nessas lives falar mais do meu testemunho, porque o Senhor tem falado para mim o seguinte: minha filha, você já falou seu testemunho, as pessoas já sabem de onde eu tirei você, então agora é hora de falar da minha palavra. E para quem não sabe, para quem não conhece o meu testemunho, quando eu era jovem, o meu pai teve uma raiva porque eu era uma menina um pouco rebelde, eu vou usar essa palavra. E meu pai teve uma raiva muito grande de algo que eu fiz, que eu fui contra a ordem dele. E o meu pai, sem perceber e sem entender o poder da palavra, ele me amaldiçoou com uma palavra. É forte, né? E essa palavra, depois de alguns anos, eu me tornei exatamente aquilo que ele falou. Então, eu fui amaldiçoada, mesmo sem ele saber que ele estava falando uma maldição sobre a minha vida. Então, a gente hoje pode entender o poder da palavra. E eu me tornei exatamente aquilo que ele falou. Ele falou um palavrão. Só para vocês entenderem. E através dessa palavra, depois de conhecer, entender a palavra de Deus, foi que eu entendi que, Senhor, eu me tornei exatamente aquilo que foi falado. Então, quando Deus fala aqui, e haja luz, aqui se inicia o mundo. E onde há luz, as trevas têm que sair.
Então o Senhor falou, haja luz, e houve luz. Então, onde há luz, as trevas não ficam. E eu lembro que através dessa palavra que foi falada palavras de trevas, eu me tornei exatamente uma pessoa que viveu nas trevas. Então, por aí você pode entender o poder que tem a palavra falada e decretada. Então, vamos continuar aqui. E viu Deus que era bom a luz e fez separação entre luz e trevas. Então, peraí, vamos lá. Existe separação entre luz e trevas. A nossa vida, só 2 reinos podem governar. Um reino pode governar na nossa vida. Existem 2 reinos, o bem e o mal. A luz e as trevas. E um desses pode governar a nossa vida, a luz ou as trevas. Não existe meio termo. E muita gente acha assim, não, eu conheço Deus, eu sirvo a Deus, eu confio em Deus, mas a vida está toda esbagaçada. Então, vou dizer algo para você. Não existe meio termo. Meio termo é estar do lado de lá, do lado do mal. Quando você está em cima do muro, você tá do lado do mal. Porque em Deus não há confusão. Em Deus não há dúvida. Então, ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. Ou você está do lado da luz, como Deus fala aqui. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Então, ou um reino pode governar a nossa vida, ou outro reino governa a nossa vida. Quando eu entendi isso, que o reino das trevas era onde eu servia, eu disse, Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida. Então, eu entreguei a minha vida para Jesus e disse, Senhor, eu não quero mais servir as trevas, eu quero servir a luz. Então, isso serve para tudo que você for falar na sua vida. Pense primeiro, antes, o que Jesus falaria nesse caso, se você tiver com algum problema e você tiver que falar algo para alguém. Tenha conhecimento e peça discernimento ao Espírito Santo do que falar. Porque uma palavra lançada, ela não volta mais. Lógico que Deus, Ele nos perdoa. Deus, Ele... Quando você fala algo, você vai ali e diz, Senhor, me perdoe pelo que eu falei. Mas uma palavra pode amaldiçoar a vida de uma pessoa de tal forma que você nem tem ideia do poder que tem isso. E eu sei porque eu vivi nas trevas e através de uma palavra que foi lançada na minha vida quando eu ainda era adolescente, eu me tornei exatamente aquilo que foi falado. Amém? Então vamos continuar aqui no versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Peraí, uma observação aqui. E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas. Então, se ele falou que haja uma expansão no meio das águas, então as águas já existiam. Porque aqui não tem. Onde Deus diz, e se crie ou se faça criar as águas. Então, as águas já existiam. Deus fez uma separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então existia água já no mundo. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então, tudo que Deus cria é muito bom. Quem copia as coisas é Satanás. Ele copia, Deus não, Deus cria.
E a gente acha que Satanás tem poder de criar alguma coisa. Ele não tem. Ele não tem poder de nada. Mas como ele já está condenado, lógico que ele não vai parar ou dormir. Quem dorme somos nós. Então, assim, Satanás, ele copia tudo. Inclusive, para quem já viveu do lado de lá, sabe que hoje as formas de você dar oferendas ao lado das trevas é exatamente você derramando sangue ou fazendo sacrifícios. Então foi exatamente o que antes as pessoas, os hebreus, faziam quando eles queriam pedir perdão dos pecados a Deus, no Velho Testamento. As pessoas faziam sacrifícios e eles ofereciam ali um carneiro, um boi, uma pomba. E isso, Satanás, ele é tão astuto que o que foi que ele fez? Ele simplesmente copiou isso de Deus. E hoje, quando você quer alimentar o lado das trevas, você faz esse sacrifício. Então, é interessante que Jesus, ele mostra para nós que Satanás não tem força para criar algo, mas ele só copia aquilo que Deus já criou. Então, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê sementes, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus criou, foi criando tudo, foi criando a terra, foi criando a luz, foi criando as espécies, as árvores, os frutos. E ele viu que tudo isso era bom. E Satanás, o que foi que ele vem fazendo? Ele vem só copiando o que Deus vem fazendo e enganando muitas pessoas. E muitas pessoas que hoje estão com a venda nos olhos, assim como eu já tive, elas fazem coisas que elas nem buscam e imaginam o que estão fazendo. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para todos determinados, e para dias e anos. Aleluia! Jesus, ele é a coisa mais linda que pôde vir essa terra. E nós nos apegamos tanto a coisas materiais desse mundo. A gente se preocupa tanto com o dia de amanhã, com o que comer, o que beber, ou o que é que a Bíblia diz. Não preocupei com o que vai comer ou com o que vai vestir. Mas a gente se preocupa tanto, é tanta preocupação de conta para pagar, que a gente esquece de adorar e glorificar aquele que pode fazer todas as coisas. A gente esquece de adorar aquele que pode resolver todos os problemas, mas a gente só bota o nosso foco exatamente nas coisas dessa vida. E Deus não trabalha onde há confusão, Deus não trabalha onde há preocupação, Deus não trabalha onde há agonia, Ele não trabalha. Enquanto você está aí preocupado, agoniado, Deus não trabalha dessa forma. Então não tem como o milagre dele chegar, que muitas vezes ele já liberou do céu, porque a Bíblia diz assim, o que você ligar na terra será ligado no céu. Não tem como Deus liberar sobre a sua vida aquilo que ele já prometeu e que ele quer fazer, porque a gente está tão preocupado, e é exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer. Lançar preocupação. É você pensamento, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso para fazer, fulano está doente, cicrano está doente, e a gente esquece de dar a honra e a glória a Deus e entregar a Ele e adorar. Olha, sabe, muitas vezes, sabe como é que eu resolvo os meus problemas quando eu tô cheia de pepino para resolver, e eu digo: Senhor, eu não tenho como resolver isso aqui. Eu não tenho como resolver, Pai, esses problemas. Então eu vou te adorar, Pai. Porque o Senhor é o único que pode
resolver tais problemas, o qual eu não vou me preocupar. Eu vou me preocupar, Pai, se eu estou fazendo a tua vontade. Amém, Paloma. Amém. 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 Que Deus possa te mostrar o melhor caminho para que você realize os seus sonhos, mas sabendo que primeiro pergunte a Deus o que Ele gostaria para a sua vida. Porque nós temos muitos sonhos. Eu tenho sonhos, eu tenho vontades, eu tenho desejos, mas quando eu entendi que, Senhor, eu não quero mais fazer nada da minha vontade. Eu quero que o Senhor me diga o que o Senhor quer que eu faça. Quais são os sonhos que o Senhor tem para mim? Porque os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos, né? Eu sempre sonhei com a fama, mas aí Deus tirou isso do meu coração e hoje eu digo, Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Se o Senhor quiser que eu fique no anonimato, eu ficarei. Se o Senhor quiser que eu fique, seja uma pessoa que vá para as nações, eu irei. Se o Senhor quiser que eu fique aqui parada num lugar, eu irei. Então, assim, Paloma, entrega a Deus e fala, Deus, eu quero os sonhos que o Senhor tem para mim. Amém? Então, como eu estava falando, nós nos preocupamos tanto com as coisas desse mundo e esquecemos de adorar aquele que pode resolver tudo. E algo que eu tenho aprendido com Deus, Ele quer nos dar o melhor dessa terra. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer primeiro a obra e a vontade dele. E assim, o que você pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu estou passando necessidade, eu estou com problema, uma pessoa está com enfermidade. Senhor, tenha misericórdia de mim. Enquanto você trabalha e faz a vontade de Deus, porque além de sermos filhos e servos, nós temos que buscar ser amigos de Deus. Porque servos são muitos. Filhos são muitos, mas amigos, nem todo mundo consegue ser amigo de Deus. Por quê? Porque não entendeu a forma de entregar tudo para Deus. Então, ser amiga de Deus é algo que eu venho buscando. E quando eu busco essa amizade com Deus, eu entendi que eu tenho que entregar tudo a Ele. E confiar nele e dizer, Senhor, eu tenho vontades, eu tenho desejos, mas não é pela minha vontade, é pela tua. Não é pelo meu desejo, é pelo teu. Pai, se o Senhor está de acordo com isso que eu quero fazer, amém, eu irei fazer. Mas se o Senhor não está de acordo, eu não irei fazer. Porque o Senhor sabe muito mais do que é melhor para mim do que eu própria. Só que a gente muitas vezes quer ir pela força do braço. E quando a gente vai pela força do braço, aí a gente se perde. A gente quer fazer as coisas e vai ali e não ora, não pergunta a Deus, simplesmente vai fazer porque acha que tem que fazer. Amém? Então, assim, entregar tudo a Deus é algo que não é fácil, mas é a melhor coisa que eu descobri no Senhor, é entregar tudo a Deus e dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. Faça-se o teu desejo e os teus sonhos sejam feitos na minha vontade. A gente tem muito isso de buscar fazer as coisas sem antes orar. Sem antes perguntar a Deus se essa é a vontade dele. E aí, quando as coisas dão erradas, a gente vai perguntar, depois vai reclamar com Deus. Ou vai dizer, Deus, por que não deu certo? Deus, por que isso aqui está dando errado? Deus, por que tal pessoa está se levantando contra mim? Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Só que a gente esquece de perguntar primeiro a Deus se Ele está de acordo com aquilo que a gente quer fazer. Se Ele está de acordo com os nossos planos. Se Ele está de acordo com os nossos sonhos. Eu fiz muita coisa de acordo com a minha vontade. Só que quando dava errado, eu ia reclamar com Deus. Eu não orava antes e perguntava a Deus se Ele estava de acordo. Então, é o que muitos de nós fazemos, né? Mas eu creio em nome de Jesus que, a partir de hoje,
que você possa sempre orar primeiro, adorar a Deus e orar. E perguntar a Ele se Ele está de acordo com os seus planos, seus planejamentos, seus sonhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou, devido ao meu testemunho, eu sou muito convidada para ir em lugares, para ir em podcasts, para ir em programas de TV. E isso não é algo mais que eu... Não está mais no meu coração, porque o Senhor já tirou isso do meu coração, como antigamente, né? Antigamente eu fui atrás da fama e eu tive fama. E hoje, todo lugar que eu sou convidada, antes de eu dar uma resposta, eu digo, peraí, deixa eu orar. Deixa eu perguntar a Deus se Ele quer que eu vá. Porque nem todo lugar o Senhor quer que a gente vá. Nem todo lugar é pra gente ir. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou ali, oro e digo, Senhor, é da Tua vontade que eu vá nesse lugar? É da Tua vontade que eu vá falar do Senhor? É da Tua vontade, Senhor, que eu faça uma aliança com aquela pessoa ali que quer fazer um negócio comigo ou até uma amizade? Não posso esquecer da amizade. Muitas pessoas se aproximam de nós no intuito de ter uma amizade, de aprender algo, ou até mesmo de pegar aquela influência que elas veem que você tem. Então, assim, o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Você pode fazer tudo e você pode esconder as coisas de todo mundo. Mas de Deus você não esconde nada. Você não esconde nada de Deus. Então, só que antigamente eu fazia tudo e eu não me importava porque eu estava escondendo as coisas das pessoas, mas de Deus eu nunca escondi. E hoje tudo que eu vou fazer, o Espírito Santo me lembra, você pode esconder de qualquer pessoa, mas de mim você não esconde. Então, hoje, tudo que eu vou fazer, eu tenho que entender, o Senhor está vendo. E ser de verdade é algo que é desafiador, vou usar essa palavra. Porque muitas pessoas falam que são de Deus, que servem a Deus. Mas você realmente ser de Deus é o que você faz no seu secreto. Porque na frente de todo mundo é maravilhoso. Na frente das pessoas, todo mundo é maravilhoso, todo mundo se mostra que é de Deus, todo mundo se mostra que é uma pessoa que ora, que jejua, que busca Deus, que obedece. Na frente das pessoas, todo mundo é santo. Mas na presença, no seu íntimo, trancado dentro do seu quarto, você realmente é essa pessoa que você está pregando que é? Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque eu muitas vezes fui uma pessoa mentirosa. Eu mentia para todo mundo. Mas para Deus eu nunca escondi o que eu fazia. E Deus me cobrou. E no dia que Ele me cobrou, foi pesada a mão de Deus. A mão dos homens não é pesada. Você acha que é, mas não é. Agora, a mão de Deus, quando ela desce para fazer justiça no mundo, a mão de Deus é pesada. A mão de Deus é pesada. Então hoje, tudo que eu vou fazer, Senhor, se eu tiver errada, Pai, se eu sair uma vírgula do que o Senhor quer fazer, do que o Senhor quer falar, do que o Senhor quer demonstrar, Pai, se eu sair, me pese no coração, Senhor, e fale comigo. E é instantâneo. Quando eu faço algo que o Espírito Santo não está de acordo, na hora vem um peso sobre mim tão grande que parece que tem um saco de 50 quilos aqui. E aí eu entendo, Senhor, me perdoe. Eu posso estar onde eu for. Eu posso estar num restaurante. Eu vou lá no banheiro do restaurante, boto o meu joelho no chão e digo, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu errei. Me perdoe, Pai, porque eu fiz algo que era da minha vontade, não da tua. Me perdoe porque eu falei algo a mais do que era aquilo que era para ser falado. Eu tomei essa intimidade com Deus. E cada dia mais eu quero ter essa intimidade porque eu entendi que eu tenho que ser uma pessoa que é semelhança de Jesus.
Então é sim no sim, não no não, verdade, verdade, mentira, mentira. E com Jesus não há jeitinho. Eu sempre falo isso nos lugares que eu vou. Tem muita gente que gosta de dar jeitinho, tem muita gente que gosta de falar meias verdades. Tem muita gente que gosta de falar coisas para agradar as pessoas. E o agradar as pessoas é o desagradar a Deus. E hoje eu não vivo para desagradar ao meu Deus. Hoje eu não posso viver desagradando a Ele. Hoje eu preciso viver pela verdade. Porque é a verdade que liberta. Então, que você possa... Nós estamos já chegando no final dessa live. Para quem está chegando agora. Oi, Elaine, minha linda. Shalom, shalom. Deus abençoe sua vida. Que você possa, cada dia mais, dizer, Senhor... Tudo que eu falar que não for da tua verdade, que eu sair uma vírgula, Senhor, me traga, Senhor, me pese no coração, fale comigo. É verdade, pastor Juliano. Viver pela verdade não é todo mundo que quer. Todo mundo quer fama, todo mundo quer holofotes, e eu tive isso. Eu posso falar daquilo que eu vivi. Eu tive fama, eu tive dinheiro, eu tive holofotes. Eu vivi em um dos países mais milionários do mundo, que é Dubai, assim como outros países. E eu fui em busca disso. Mas quando eu conheci realmente a verdadeira verdade e reta justiça, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, hoje eu não consigo mais viver por uma mentira, meias verdades, ou tentando agradar a pessoas, porque agradar a pessoas é desagradar a Deus. E nós temos tantas feridas emocionais que a gente tem que pedir para Deus nos curar, que a nossa preocupação é se a gente está agradando as pessoas. Eu estou falando isso, eu tenho que dar o testemunho sempre de mim. E eu sempre fui uma pessoa que me preocupei em agradar as pessoas, se eu estava falando aquilo que elas queriam ouvir, se eu estava falando aquilo que elas gostariam de ouvir, se eu estava falando para pertencer a uma roda de pessoas. Hoje eu moro aqui em São Paulo. E em São Paulo, eu fui em muitos encontros que normalmente eu falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. E eu via que elas se alegravam com aquilo porque eu estava enchendo o ego delas. E o Senhor disse, está errado. Está errado. Eu não quero você nesses meios. Exatamente, pastor Juliano. Nem para pecar a gente presta mais. Então, eu procurava alimentar o ego dessas pessoas, porque eu queria pertencer a um círculo de pessoas. Porque eu queria fazer negócios, porque eu queria que as pessoas me chamassem para palestras, porque eu queria que as pessoas me chamassem para ir nas igrejas, para ir para o púlpito. Só que eu estava toda errada. Por quê? Porque qual era a direção do meu coração? Eu queria procurar estar nos lugares onde tinha as pessoas mais influentes. E no final das contas, eu estava só alegrando as pessoas. Eu não estava alegrando a meu Deus. Deixa eu só bloquear aqui, como diz o meu amigo pastor Zair, um gadareno que está aqui. Eita, Jesus. Então, eu sempre vou repetir, por onde eu for, eu não quero alegrar pessoas. Eu quero agradar aquele que me chamou para fazer a obra dele. E eu sei que agradar a Deus é desagradar um monte de gente. Um monte. Porque quando eu estava no mundo, que eu aparecia aqui em lives, para mostrar o meu corpo, para falar o que elas queriam, para falar sobre isso aqui, era cheio de gente. Cheio. Hoje, que eu quero falar daquele que reina e que é e que vive e é a verdade, são poucas pessoas que querem ouvir. E amém. E amém. Beijo, Vanto. Fica com Deus. Hoje eu quero fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é saber que de 10, um vai querer ouvir o que eu tenho para falar.
Um vai querer ouvir o que você tem para falar. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou. Só um voltou glorificando a Deus. Os outros 9, não. Então, se de 10 pessoas, uma glorificou a Deus, imagina nesse mundo corrompido. Nesse mundo onde só pensa em status, dinheiro, glória, orgulho. Se na época de Jesus era assim, imagina nessa época agora. Quantas e quantas pessoas querem ser curados? Quantas pessoas querem prosperar na vida? Mas quantas dessas pessoas querem realmente buscar o Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor e quero que o Senhor entre em todas as áreas da minha vida e faça morada. Porque já não é a minha vontade que prevalece, mas é a tua que prevalece. Aleluia. Aleluia. Então, hoje eu quero glorificar a Deus. E te peço encarecidamente que você possa perguntar a Deus, Senhor, quais são as áreas da minha vida que o Senhor ainda precisa transformar e tirar, que não tá sendo a tua vontade? Quais são as áreas, Pai? Porque a nossa libertação, ela é diária. A gente é diário. Todos os dias a gente tem algo para que o Senhor transforme ou para que o Senhor Jesus tire. A gente só vai estar bem mesmo e dizer pronto quando a gente for para a glória. Mas todo dia tem algo na gente que o Senhor quer transformar. Então tem que ser uma pergunta diária. Senhor, o que o Senhor quer transformar em mim ainda que não te agrada? Senhor, onde é que eu estou errando, que não está te agradando, Espírito Santo? Que você possa perguntar isso a Deus. E Ele vai responder. Ele vai responder. Amém? Eu quero glorificar o nome de Jesus. Eu quero agradecer o nome daquele que reina. E exatamente, pastor Juliano, muitos não estão vivendo o melhor de Deus porque ainda não encontraram identidade em Cristo. Exatamente. Mas a identidade em Cristo você só encontra depois que você tiver a natureza de Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Quando você tiver na natureza de Cristo, a natureza de Cristo é viver segundo a palavra dele, a vontade dele. Quando você começa a viver nessa natureza, a sua identidade é transformada. Exatamente, pastor Juliano. Quando você está na natureza em Cristo, sabendo viver nos princípios dele, você vai ser totalmente transformado na identidade que Jesus tem para você. Então, só você dizer sou crente, vou para a igreja, volto para casa e continuo fazendo as mesmas coisas, não é ser crente. É ser uma pessoa que está ali bater o ponto na igreja. E bater o ponto na igreja é viver como é melhor você viver no mundo. Porque, é igual eu falei aqui no início da palavra, não existe meio termo, existe o bem e o mal, e ponto. Existe o reino das trevas e o reino de Deus, não existe meio termo. O meio termo é você estar no lado do reino das trevas. Amém? Então, o Senhor Jesus possa abençoar você, possa te guiar nesse dia, possa te guardar, possa mostrar para você, através do Espírito Santo, o que não está agradando a Ele. Porque isso eu pergunto a Deus todos os dias. Amém? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Amanhã eu volto, né? Eu voltei para as lives, assim como o Senhor já tem me chamado para voltar para as lives. E assim como Ele tem me chamado para voltar para falar da palavra dele aqui no Instagram, eu assim obedecerei. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus possa te guardar, te guiar e te mostrar a vontade dele, acima de qualquer coisa. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.